Olá, estamos aqui novamente de volta na segunda parte do nosso programa e a gente está falando sobre opiniões. E quando a gente fala de opiniões dentro de relacionamento, nós vamos ter um grande problema. Por quê? Se você tem uma pessoa que pensa de forma racional e você tem outra pessoa que pensa de forma emocional, nós vamos ter atritos nessa forma de relacionamento. E a grande maioria dos relacionamentos, elas vão trabalhar essas duas estruturas. Você pode perceber isso dentro da sua estrutura, dentro da sua própria casa. Uma das pessoas, tá? Ela vai buscar muito mais o lado racional, vai ser muito mais mandona, enquanto que a outra é muito mais emocional, muito mais carinhosa, muito mais meiga. E nesse diálogo, se os dois não conseguirem equilibrar, ter um ponto de vista harmônico, nós vamos ter problema. Por quê? Porque os dois vão brigar o tempo todo. Vão entrar numa relação onde os dois vão estar discutindo o tempo todo sobre, às vezes, a mesma coisa. Discutindo sobre banalidades. Por quê? Porque a minha opinião é a certa e a sua não é a certa. E aí um começa a chorar, tá vendo? Você começa desse jeito, você nunca consegue colocar sua opinião porque é seu lado emocional. E aí vira um tumulto dentro de uma relação, dentro de casa. E aí nós vamos ter problema com isso. Por quê? Porque às vezes os dois não conseguem chegar a um ponto comum. E aí, a longo prazo, na verdade, nem a longo prazo, a médio prazo, essa relação tende o quê? A minar e a relação terminar. Principalmente nos dias de hoje, por quê? Porque as pessoas não têm paciência e nem tolerância um com o outro. Exatamente, Túlio, olha só. Paciência é a ciência da paz. Você quer ter paz? Você tem que ter paciência, né? Então, nós temos falado já que cada um tem uma opinião, tem um ponto de vista. Grande parte das opiniões, se você perceber bem, não afeta nada. Por exemplo, se eu gosto de vermelho e você gosta de verde, isso não afeta nada. Né? Se eu gosto de um time e você gosta de outro, isso não afeta nada. As pessoas se perdem, seja porque a opinião do outro é diferente, mas não é relevante, mas elas mesmo assim querem discutir. Gente, aprendam a discutir ideias, não opiniões. Opiniões cada um tem. Eu acho o vermelho melhor do que o verde. Ah, não, mas eu prefiro o verde. Aí, tá vendo? Eu prefiro o verde. Verde é mais interessante. Verde é a cura. Aí, entendeu? não. Verde é a cura. Não, Túlio. É saudável. Vermelho é o sangue, é a vida, é a paixão. Não, mas é só o quê? O que tem esse sangue, paixão? Se você não tem cura, sabedoria, tomar banho. Se você ama, você está curado. Gente, olha só. As opiniões é isso. Cada um tem uma opinião. Então, o que você tem que fazer? O que a gente pode fazer em relação a isso? Bom, se a gente for... É lógico que aqui a gente está fazendo uma abordagem bem simplória, porque não tem como a gente abordar as várias facetas disso daí. O curso que nós damos de Campo, Defesa Psicológica, é um curso de 5 meses que aborda muita coisa. Aí ajuda as pessoas a se acalmarem, ajuda as pessoas a entenderem o ponto de vista do outro, tá certo? Mas são 5 meses. Aqui a gente tem 1 hora para falar desse assunto. E às vezes não chega nem dar 1 hora, né? Às vezes não dá nem uma hora. Porque a gente tem várias coisas para poder falar, então não tem como. Não tem como. Tá? Então assim, se você puder, entre em contato com a gente nesse telefone para você saber mais sobre o curso de Campo. Ou você que está nos assistindo, e eu sei que a Rosa de Campinas está assistindo. Um grande abraço para você, Rosa. Gente, precisamos ter paciência com a opinião do outro. Em alguns momentos, a opinião do outro vai afetar. Às vezes não vai afetar. Por exemplo, se você vai pintar sua casa e você tem uma ideia e a outra pessoa tem uma ideia diferente, vocês vão ter que entrar no acordo. Mas se são comentários do dia a dia, eu gosto do Lula, eu gosto do Temer, eu gosto, sei lá. Cara, você pode gostar de quem você quiser, o gosto é seu. Eu sei que a gente vive uma certa ditadura de opiniões, onde você não pode expressar a sua opinião mais, porque já está pré-definida a opinião que você tem que ter sobre as coisas. Você tem que gostar disso, disso, disso e disso, não pode pensar isso, 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 isso. Bom, se você pensar diferente, ou você é um ou você é outro. Né? Tá? Isso é muito complicado. O correto é que todo mundo tenha a sua opinião. Do seu jeito. Eu gosto disso, não gosto daquilo. Opinião minha.
Hoje em dia você não pode expressar muita opinião porque já está predefinida, a mídia e o sistema já predefiniu muita coisa. E se você falar um pouquinho errado, você é o quê? Preconceituoso. Exatamente, né? Aí você vê... E aí você é aquilo outro. Sabe o que está acontecendo na Suécia, Túlio? Não. A Suécia está com um problema grave. Como eles receberam muitos imigrantes árabes, e entre os imigrantes árabes sempre tem aqueles perturbados da cabeça, eles fizeram atos de terrorismo na Suécia. Porém, nenhum jornal pode dizer que os terroristas são árabes, porque seria preconceito contra os árabes. Então veja bem, ninguém pode falar nada. Agora, são seres humanos só. Você não pode definir nem que é homem, porque se tiver mulher é um preconceito. Você não pode dizer se eles são árabes, sabe? Aí grupos de suecos fora da Suécia comentando isso, que eles não podem falar no país deles, porque lá existe uma coisa que é o politicamente correto. Você tem que concordar com isso, 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 isso. Por exemplo... Isso é terrível, você né? É um estado que começa a definir como o povo tem que pensar. Você já viu? Isso é interessante, porque no Canadá, o que aconteceu? Também esses imigrantes, né? Eles não comem carne de porco, né? Uhum. Então eles não comem carne de porco. Então, por definir, pediram para as escolas pararem de colocar carne de porco, né, nas refeições das crianças na escola, né? E aí lançaram uma nota dizendo o seguinte: olha, vocês vieram para o nosso país, vocês têm que respeitar a nossa cultura. Se vocês não quiserem respeitar a nossa cultura, se vocês não concordam, por favor, se retirem. Mas vocês vieram para cá porque achando que o nosso país é muito melhor do que vocês. Voltem para a Síria, voltem lá para o seu espaço. Pois é, isso é um entendeu? problema, gente. Então, a mídia e o meio está definindo as suas opiniões. Isso é um grande problema, não só na Suécia, mas na Europa como um todo, exatamente, né? E assim, de forma gradativa, o Brasil está seguindo o mesmo caminho. Você não pode ter opinião. Você não pode dizer que não gosta de tal coisa. Você tem que aceitar tudo. Isso me lembra muito a Rússia de Stalin. A Rússia, no início do século, né, pós, né, a Revolução dos Bolcheviques, eles tinham uma forma de pensar única, padronizada. Você pensa isso, gosta disso e fala isso. E qualquer pessoa que pensasse ao contrário sumia. Simplesmente sumia. Então veja, estamos rumando para um meio onde você não pode ter opinião própria. Isso é grave, isso é muito grave. As escolas definem o que as crianças têm que pensar, os pais já não podem influenciar, então tem algo confuso, mas tá, não vamos entrar em discussões desse nível aqui, porque tomaria um tempo e eu precisaria me embasar melhor para falar o que eu quero falar. O que nós queremos retomar é, você tem opinião, tá? E você vai ter que lidar com opiniões contrárias às suas. Como eu disse, grande parte das opiniões contrárias não tem importância nenhuma na sua vida, né, Túlio? É verdade. São só opiniões. São só opiniões. Tá? Agora, e quando a opinião é relevante, Túlio? Aí é bom a gente parar e dar uma refletida sobre a opinião do outro. A gente tem que parar e ser um pouquinho mais flexível para poder entender o que o outro está querendo dizer. Isso deve ser feito principalmente, eu diria, principalmente em relacionamento entre pai e mãe, entre pais e filhos. Que também é outro grande fator, porque às vezes nós pais, né, eu não sou pai, né, sou tio, mas às vezes a gente não consegue descer até o nível da criança para poder entender o que está acontecendo, e a gente quer trazer a criança para o nosso ponto de vista, e colocar e olhar assim, ó, o mundo é desse jeito, dessa forma. Você traz a criança para essa altura e fala assim, ó, o mundo tem que ser assim, é desse jeito, dessa forma, dessa maneira, e aí nós vamos ter um problema. Mas é bom a gente observar isso. Opiniões que tem assim um peso, né? Vou colocar assim, tem um determinado conceito, é bom você parar e observar o que tem ali, o que tem por detrás disso. Principalmente quando vem de criança ou do seu adolescente, seu filho que está na sua casa. Então é bom que você pare, tá? E observe isso, porque senão você vai ter problemas. Porque opiniões relevantes, elas por detrás disso, existe alguma coisa, algum ponto de vista que às vezes a gente não está conseguindo enxergar. Então seria interessante que você pare e procure compreender o que o outro está querendo dizer. Se ponha no lugar do outro, não é isso, Hildo? Exatamente, Túlio. Gente, todo mundo está certo no seu ponto de vista. A opinião que uma pessoa tem, ela é uma criação, né, das percepções que ela tem do mundo, da forma como ela enxerga o mundo, daquilo que ela viveu no mundo. Então não é fácil fazer a pessoa mudar de opinião. Muitas vezes a opinião está enraizada nela desde a infância.
desde a infância. Tá? Então, você tem que ter paciência com a opinião dos outros. Ouça. Às vezes, ela não é nem tão diferente da sua. Ou, o que é mais incrível, a opinião dele pode estar mais certa que a sua. Você só tem que permitir, né, Túlio? Ouvir. Às vezes você não tem um conhecimento, às vezes técnico que a outra pessoa tem. Né? Então você pode estar discutindo alguma coisa com uma pessoa que tem um conhecimento muito mais profundo. Né? Eu lembro uma vez, Rildo, que uns amigos, né? O cara comprou uma empresa de tirar areia de rio, né? E ele levou lá um cara especialista mesmo, né? Um cara bem estudioso, que sabia os pontos no rio onde você podia descer a draga para tirar a areia, né? Então eles entraram no barco, levaram em determinado lugar, o cara falou, nessa região aqui tem como tirar a areia aqui do fundo, vai ter muita areia, capaz de ser muita areia. E o senhorzinho que estava lá na balsa, lá, né? Falou assim, olha, aqui não vai ter nada não, moço. Aí desceram a draga, botaram lá, ligaram a draga e nada de subir areia, né? Aí puxaram de volta, aí falou assim, engraçado, vamos passar lá na frente. E aí chegou lá, aqui nesse ponto, acho que aqui deve ter um bom local para tirar areia. E o senhorzinho falou, aqui não tem não, moço, aqui não tem. Né? Eu falei, mas como que não tem? Aqui tem sim, olha, pela curvatura, pela estrutura do rio, movimento da água, aqui tem areia. Então tá, vamos botar, desce a draga. Um tempão, desce a draga, puxa, liga, nada de subir areia. Então puxa a draga de volta. Esse cara, né, o especialista, falou, mas como é que o senhor sabe? Você quer ver? É muito simples. Pegou um cano, né, desceu o cano até o fundo do rio, bateu no cano, falou, tá vendo? Olha o som. O som é diferente. Você quer ver um lugar onde tem areia? Vamos ali, naquela posição ali. O cara, mas ali não existe areia, não tem como ali. Pelo que eu estudei, não tem. Você quer ver? Vamos lá. Aí foi lá, pararam o barco naquele local, o cara desceu o cano, bateu no cano, escuta só o barulho, tá vendo? Tá escutando? Aqui tem areia. Desce a draga. Desceram a draga, quando ligaram, saiu a areia aos montes. Então, às vezes, ser flexível o suficiente para poder ouvir o outro, né? Isso requer humildade também, né, Túlio? Requer humildade. Gente, às vezes a pessoa faz um comentário a seu respeito e a pessoa pode estar certa. Sabe? É legal você... Tá, eu não gostei da opinião que fizeram a meu respeito. Mas é legal você refletir. Será que a pessoa está certa? Mais de uma pessoa está falando a mesma coisa. Isso me lembra muito uma amiga que eu conheci, que ela disse para mim assim, Rildo, todo mundo me acha uma pessoa chata. Eu falei, muita gente acha você chata, minha querida. Será que não tem alguma verdade nisso? Ela falou, mas você também acha que eu sou chata? Olhei para ela e fiz aquela pergunta básica. Você quer que eu seja diplomático ou você quer que eu seja realista? Eu vou ser diplomático. Você é diferente. Ela, não, seja realista. Eu falei, você é chata. Estou insuportável, não aguento você. Bom, tudo bem, nunca mais nos falamos depois disso, né? É por isso que eu fiz um vídeo. E está no YouTube. Procura Rildo Moraes, você é chato. É um vídeo que eu fiz para quando alguém perguntar para mim, eu indico o vídeo. O vídeo está dizendo, né, vários itens que você vai ver se você é uma pessoa chata ou não. Escreva Rildo Moraes no YouTube, né, Moraes com E. Escreva você é chato. E você vai achar um vídeo pequenininho, bacana, com dicas para você descobrir o quanto você é chato. Porque, no geral, os seres humanos são chatos. Eu sou chato, o Túlio é chato, tu também, o cameraman também é chato. Você que está em casa também é chato? É normal isso. Bem-vindos ao planeta Terra. Agora, tem graduação, né, gente? Tem aquele chato suportável e tem aquele chato que é insuportável. Tu é suportável ou tu é insuportável? Ó, nós temos aqui no estúdio um jovenzinho. Você tem quantos anos? 7 anos, um especialista. Ele não é chato. Vamos perguntar para a mãe dele? Vem cá um pouquinho. Vem cá. Vem cá, vou mostrar a você. O que é uma pessoa que não é chata? Vem cá. Vem cá. Esse aqui não é chato. Vem cá um pouquinho. Vem cá, abre aqui a câmera, dá para ver? Ok, vem cá. Ou então, vamos colocar ele aqui. Ai. Aí, abre. Aqui. Esse é o menino que não é chato. Estou conversando, desde que eu cheguei aqui no estúdio, estou conversando com ele. Gente boa demais. Qual que é o seu nome? Pedro. Pedro? Eita, Pedro. O Pedro tem 17 anos, não é isso, Pedro? 7. Ah, não, é 7 anos, eu confundo a idade dele. E o Pedro é um exemplo de quem não é chato, porque eu cheguei aqui, já me recebeu com um sorriso. Ele conversa receber com todo mundo. Sorriso, falar de forma amistosa, sabe? Ele não está preocupado com a minha opinião. Ele tem a opinião dele.
E o mais legal de tudo é que as crianças são sinceras, né? Exatamente. Aí, Pedro, você quer mandar um beijo para alguém, um abraço para alguém? Ó, olha ali para a câmera e manda um beijo para alguém. Não sei. Você não sabe para quem você quer mandar um beijo? Quer mandar um beijo para sua mãe? Quero. Manda um beijo para sua mãe. Beijo para a senhora. Bom beijo pra senhora. Aí. Eita, muito a mãe bem. dele tá ali, feliz. A mãe dele tá lá. lá. Opa, vai lá, Pedro. Vai lá, Pedro. Um exemplo de quem não é chato. Então, gente, ser chato não é o problema. Agora, se a sua opinião é sempre a verdadeira, cara, fica muito difícil lidar com você, sabe? Então, assim, seja flexível. Seja mais flexível. Aceite a opinião. Quantas vezes eu concordo com a opinião do outro? Sabe evitar estresse? Para não ter atrito. Para não ter atrito, né? Porque o que acontece? Se você tá o tempo todo, tá, a pessoa é certa, eu sou isso, eu sou aquilo outro, tá, e vocês são tudo errados, vocês são tudo... Cara, eu lembro na época de criança, Hilton, que eu tinha um amigo lá que o cara se achava, entendeu? Se achava, desculpe o termo, era o fodão, né? Era um gostosão, eu sou o melhor, eu tenho o melhor de tudo, meus melhores brinquedos. Cara, ninguém aguentava. Quando ele chegava para brincar, ninguém queria brincar com ele. Mas por quê? Eu sou o chatão, eu sou o melhorão, eu sou o melhor de todo mundo não presta, eu sou o gostosão da parada e todo mundo. A minha opinião é a melhor de todas. E aí se torna impossível, inviável você se relacionar com esse tipo de pessoa. Né? Exatamente. Então, gente, quando você tem opinião divergente do outro, você pode escolher brigar, ver quem que está certo. Mas para isso só vale a pena se a opinião realmente for relevante. Grande parte das opiniões não são relevantes. Então, eu tenho uma opinião religiosa diferente da sua. Afeta em que a sua? Tá? Então, assim, eu acho que eu vou para o céu, eu acho que você não vai. Você também acha que vai para o céu e acha que eu não vou. Não tem problema, eu já descobri que tem muro no céu. Porque senão vai virar um inferno aquilo lá. Porque todo mundo diz que vai. E se for todo mundo, aquilo vai virar um inferno. Graças a Deus, é murado já lá para evitar problema. Tá? Então, veja, vai ficar discutindo isso, né? Discutindo sua opinião política. Exceto que você seja um cientista político. É muito interessante ouvir sua opinião. Tá? Agora, opiniões pautadas em emoções não resolve, né, tudo. E a isso, e dependendo da sua opinião pautada nessa emoção, você tem que estar atento a isso, porque você pode causar problemas. O seu nível de estresse pode aumentar tanto, de uma forma tão grande, que você acaba perdendo a sua própria razão e saindo em direção ao outro, querendo brigar, às vezes espancando, brigando, e aí a gente tem a realidade que está acontecendo hoje em dia aí. Por quê? O que acontece? Eu não aceito a sua opinião, a gente começa a discutir, começa a brigar, eu fico tão emocionado e vai o burro, vai o soco, e aí e quantas vezes você acaba perdendo uma pessoa querida? A Telce, que está nos assistindo, grande abraço, Telce, ela faz o seguinte comentário. Primeiro ela diz que está gostando muito do programa. E olha o que ela fala. Melhor perder a discussão do que uma amizade. Gente, a amizade é uma coisa preciosa. Cara, para de ficar emperrado e querer ter razão em tudo. Olha, eu achei lindo o que você falou, Telce. É melhor perder uma discussão. Você está certo, pronto. E continua a amizade. Gente, a amizade é uma coisa rara, difícil de se conseguir. E você vai ficar discutindo com as pessoas que você gosta só para sentir o prazer de estar certo? Tenha paciência. Por falar em ter paciência... Vamos dar um minuto? Tenha 1 minuto de paciência, que nós vamos voltar daqui a pouquinho. Nesse intervalo, aproveite para chamar alguém para assistir também. E mande uma mensagem para nós. Aproveita agora e manda. Rildo, Túlio, eu estou assistindo. Tá? Aguardamos vocês.